ao canal Prato Feito. Eu vou deixar a relação dos ingredientes e medidas na descrição do vídeo. Vou deixar também a minha página do Facebook. Assim que você fizer essa receita, posta lá e me marca. Bora cozinhar? Na receita de hoje, pão italiano ou pão rústico. Bom, os ingredientes que a gente vai usar nessa receita estão na descrição. A gente vai usar 400 gramas de farinha, 280 ml de água, 120 gramas de levain, 8 gramas de açúcar e eu adicionei 1 grama de fermento biológico seco. Tá? São 8 ml de azeite e 8 gramas de sal. Agora vamos para o processo. Essa primeira parte do processo, a gente vai adicionar toda a água em toda a nossa farinha, tá? Esse processo a gente chama de autólise. E isso vai facilitar na hora que a gente for mexer na massa, ela vai estar mais amigável. Então vai ser mais fácil de você trabalhar essa massa. Não vai ter que ficar sovando, não vai ter que ficar suando a camisa. Misturou tudo, a água foi toda incorporada na farinha, a gente vai tampar essa massa e deixar ela descansando. Esse passo do descanso, eu costumo deixar ela em torno de 1 hora parada. Então, misturou a água, 1 horinha de descanso e a gente já volta para dar continuidade para o restante da nossa receita. Lembrando de deixar sempre a nossa massa fechada, ou num pote, ou cobrir ela com um pano, para ela não ressecar. Tá? Feito esse processo, a gente vai entrar agora com açúcar. É importante deixar uma vasilha com água, e a água que a gente usa nessa receita é uma água filtrada ou mineral, tá? Isso é bem importante. Então, sempre que você for manusear a massa, umedece um pouco a mão para facilitar o processo e ela não ficar grudando na sua mão. Então, foram 8 gramas de açúcar e 1 grama de fermento biológico seco. Agora a gente vai incorporar esses ingredientes da massa. É sempre com delicadeza, não precisa de muito estresse não. Se a massa estiver grudando um pouco, a gente, com o auxílio de uma espátula, vamos soltando ela. A gente quer que essa massa incorpore todos os nossos ingredientes. Se você sentir que a massa começou a ficar muito tensa, aí você pode dar um tempo aí de 10 a 15 minutos e aí a gente volta de novo a trabalhar a massa. Esse processo é um processo de calma, tá? A gente vai adicionar agora 120 gramas do nosso fermento natural. Esse fermento é o Berdinazzi. Então, se vocês tiverem curiosidade de como fazer o fermento natural, coloca no comentário aqui que a gente pode fazer um vídeo só de como fazer esse fermento, tá? 120 gramas. Essa é a parte que a gente tem que meter a mão na massa, tá? É aquela parte onde a massa vai ficar bem pegajosa e você tem que acreditar na receita, acreditar aí no processo. Então, bora incorporar o levain e a gente vai fazendo esse processo até que a massa fique bem homogênea. Esse processo demora um pouquinho e parece que a massa vai desandar, que você vai perder essa massa, mas pode ficar tranquilo que ela vai voltar à estrutura dela. Então a gente vai incorporando, vamos mexendo. Na hora que você sentir que a massa está bem misturada, mesmo que ela esteja um pouco mole, porque é uma massa que a gente está trabalhando com uma hidratação alta, você vai continuar mexendo, continuar fazendo esse processo, vai girando a massa, a ponta dos dedos vai apertando essa massa de volta,
até você sentir que ela está mais firme, que ela está tomando forma. Nesse momento você pode dar um descanso para a massa para a gente incorporar os últimos ingredientes. Então, sentiu que a massa, eu vou mostrar o ponto para vocês. Sentiu que a massa está reestruturando, a gente vai dar um descanso para ela aí. E se você tiver uma espátula, você pode, com a ajuda da espátula, retirar a massa que fica na mão, a massa que fica na lateral do bol. E trabalhando em conjunto aí a mão e a espátula. Não desacredita do processo, tá? No começo, os primeiros pães que eu fiz, a massa chegou nesse ponto e eu achei que tinha dado errado e abandonei a massa. Comecei a trabalhar com uma hidratação menor, mas essa hidratação é uma hidratação muito boa para esse pão. Ele fica um pão alto, com bastante alvéolos. Então vamos confiar no processo. Agora, depois da massa já no ponto que a gente quer, eu raspo a lateral do bol para trazer toda essa massa ali, incorporar ela inteira. E aí a gente vai dar mais um descanso para essa massa aí. Esses intervalos são intervalos de 10, 15 minutos só para a massa relaxar. Então não é muito tempo. E esse tempo ele pode mudar de acordo com a temperatura onde você está fazendo esse pão. Então se estiver numa região mais quente vai ser mais rápido, se estiver numa região mais fria pode ser que demore um pouco mais. Tá? Então agora a gente vai entrar com o azeite, sempre um azeite de boa qualidade. Olha como a massa ela já voltou a estruturar. Então agora a gente vai incorporar todo esse azeite, vai dar mais um tempo e aí a gente vai entrar com o último ingrediente que vai ser o sal. Essa parte de incorporar os ingredientes é aquele momento que você não deve ter pressa. Toda vez que você vai cozinhar, você vai fazer um prato, um pão, você precisa se dedicar esse tempo àquilo que você está fazendo. Então, sempre com calma, sempre prestando atenção nos processos, o que acaba atrapalhando a qualidade de um prato, de um pão, é a falta de organização, não fazer um mise en place correto, ou mesmo não esperar o tempo adequado de cocção, o tempo de dobra da massa. Então sempre com muita calma, observando o que a massa está falando para você. A massa vai te mostrar se ela está no tempo de ser manuseada ou não. Tá? Agora vamos adicionar o sal, é o nosso último ingrediente. Essa parte é bem simples, a gente umedece a mão e vamos fazendo dobra em cima da própria massa. A ideia aqui é você não sentir mais nenhum granulado do sal. Então, esse sal incorporou na massa, não precisa ficar sovando, tá? Essa é uma massa que ela não precisa de sova. A gente vai fazer só dobras nela. E essas dobras vão deixar ela no ponto de véu, no ponto que a gente quer da massa. Então, incorporado aí o sal, a gente vai dar um descanso. E aí vamos começar com as dobras. Nesse momento, eu começo a guardar intervalos de 30 minutos, tá? Então, inseri o sal, esperei 30 minutos. Agora eu vou fazer a nossa primeira dobra. Você vai puxando a massa de baixo, estica ela e joga por cima dela mesmo. Eu gosto de fazer esse movimento para soltar bem a massa da parte de baixo ali. Vou trazendo ela por cima. Se você sentir que a massa vai pegar na sua mão, umedece um pouco a mão. Não umedeça demais para você não alterar a receita com mais líquido do que ela precisa. A gente já está trabalhando com uma hidratação alta. A gente não quer que essa massa passe do ponto. Então, fez a primeira dobra, fecha a massa. Vamos partir para a segunda dobra.
Esse processo ele vai se repetir por 3 vezes. Se você sentir que a sua massa ainda não está lisa, você pode repetir esse processo uma 4ª vez. E se você seguiu a receita passo a passo, você tem que estar com a massa muito parecida com a minha. Tá? Procurar usar sempre uma água filtrada e uma farinha que você conheça, que tenha uma qualidade boa, que dá uma estrutura para o seu pão. Você fez e ele não chegou nesse resultado, tenta trocar a farinha, colocar uma água filtrada, porque o pão é isso, você tem que fazer testes com ele e até você chegar no resultado que você quer. Então tá aí, mais uma dobra feita. E vamos partir para a nossa 3ª dobra. Então, pega de baixo, mesmo processo, não tem segredo. Se você observar a hora que a gente colocou o levain, parecia que a massa ia desidratar, a massa como tá lisa, tá uma massa bonita, brilhante. Então é isso que a gente quer. A gente quer uma massa que seja bem elástica, que consiga estruturar o nosso pão. E é uma massa alta na hora que a gente for assar. Então, fizemos a nossa 3ª dobra aí. E agora a gente vai esperar a nossa primeira fermentação. Esse processo eu geralmente não gosto de falar um tempo. Eu acho que o ideal é você observar a sua massa pelo menos dobrar de tamanho. Tá? No meu caso aqui deu em torno de 1 hora, 1h20. E agora a gente vai partir para a nossa modelagem. Então vamos colocar um pouco de farinha da bancada, a bancada higienizada. A gente vai espalhar um pouco de farinha. E aí vamos despejar a massa em cima da farinha. Algumas coisas que a gente deve observar. Essa modelagem, qual que é a ideia aqui? A ideia é criar tensão na massa para o pão subir, o pão ficar um pão alto, bonito. Então a gente vai tirar os gases da primeira fermentação. Então você pode espalhar ela um pouco, não põe muita farinha, tá? A gente não quer alterar a quantidade de farinha da massa. Então ela fica assim um pouco pegajosa. A gente vai trazendo ela para o centro da massa. Então, apertando ela ali. E a gente pode bolear ela, pode fazer ela de vários formatos. No meu caso aqui eu tenho um Banneton redondo, então eu vou fazer uma bolinha, eu vou enrolando por cima dela mesmo. E o ideal é a gente chegar aí numa bolinha fechando a parte de baixo do pão, onde ele vai fechar toda essa tensão. Então, caso aconteça o que aconteceu comigo aí, na hora que eu fui dar tensão na massa, ela rompeu essa primeira camada. Então não se preocupe, volta a puxar ela, vamos tensionando, ela vai vir com a segunda camada ali e a gente vai conseguir fazer ela boleada, bonita, com a camada bem lisa em cima e bem tensa. Então a gente aperta a parte de baixo com a mão, vai girando ela na bancada, tudo isso vai dando tensão na massa. E aí você vai sentir que ela vai ficar uma bolinha bem esticadinha a massa. Esse é o nosso objetivo. Caso a massa comece a grudar na sua mão, pode passar a mão nessa farinha, pode passar a mão na bancada aí. Chegou na bolinha, do jeito que você quer, coloca ela em cima de um pouco de farinha para ela não grudar na bancada. Cobre ela e vamos deixar ela aí por 10 minutos, tá?
Essa parte de baixo ela tem que estar bem selada, senão na hora que você colocar ela no Bannerton, vai acabar acontecendo dela abrir. Bom, vamos transferir ela para o Bannerton. O meu Bannerton tá com farinha de arroz, para evitar que ele grude a massa no Bannerton. Então você vai peneirar ali um pouco de farinha em cima, vamos transferir a massa e vamos partir para a nossa segunda fermentação. Essa segunda fermentação é o mesmo caso da primeira, a minha durou aí 1h30, mas vai depender muito da temperatura e da região onde você está fazendo. E a massa deve ficar fechada. Eu usei esse saco plástico, você pode cobrir com um pano, como você achar melhor, e aguardar ela dobrar de tamanho para a gente poder assar. O nosso forno tem que estar pré-aquecido aí pelo menos uns 30 minutos antes da gente botar o pão para assar. Eu vou usar uma panela de ferro para fazer o pão. E o meu forno ele está a 500 graus Fahrenheit, que dá mais ou menos 260 graus Celsius, tá? Então põe o seu forno no máximo, deixa uma panela de ferro lá dentro para pré-aquecer, para ela ficar bem quente, porque a gente precisa muito desse salto de forno aí inicial, tá? A gente vai colocar esse pão dentro da panela, eu vou usar um prato para me auxiliar, e aí a gente faz esses cortes que são a assinatura do padeiro e uma forma dos gases saírem ali e o seu pão não ficar irregular, tá? Então a panela bem quente, a gente vai colocar esse pão dentro da panela, o forno no máximo, tá? Então tá aí o nosso pão e aí vamos ver o resultado. Tempo de forno aí com esse forno no máximo, tá? Eu aqui no meu caso, eu deixei 35 minutos a 260 graus e depois de 35 minutos já tá cheirando o pão a sua casa inteira. Aí você vai destampar, a gente vai abaixar o forno, no meu caso 360, que daria em torno de 180 graus Celsius, e aí deixar aí por mais uns 25 a 30 minutos, tá? Se você quiser ele mais douradinho, pode deixar um pouco mais de tempo e vai de olho ali, pra gente não queimar. E esse aí vai ser o resultado do nosso pão aí. É importante ele estar com um barulho de oco dentro, então ele formou a casquinha, ele ficou um pão alto, bonito, o cheiro de pão é incrível. Espero que vocês façam aí e consigam aproveitar bem essa receita, que é uma receita que eu sempre faço pelo menos uma vez por semana esse pão aqui em casa. E o resultado do pão cortado, ele fica com esse alvéolo bem pequenininho, ele fica com uma casquinha não muito grossa, o miolo super macio e essa casquinha aí. Muito obrigado por me assistir, te vejo no próximo vídeo.